o sentimento é quase como se cada um tivesse perdido um pedacinho da sua casa, um pouquinho da sua história tão bonita, numa igreja centenária que foi cometida pelo fogo aí, levando uma comoção total de toda a nossa comunidade e digo de todo o nosso Brasil, né, pela repercussão que deu e até mesmo de fora do Brasil também tivemos, principalmente Suspirolo, que é a Itália, que é que são tão iguais praticamente à nossa cultura aqui, e a gente tem aí um Jameládio junto com eles e também outros países aí que mandaram a solidariedade. Isso demonstra, né, o tamanho da história, o tamanho do compromisso, a cultura que estava estabelecida era uma representação desde os imigrantes que aqui chegaram. Tu imagina o nosso campanário, a própria igreja feita na época com as próprias mãos, né? Há um tempo que não se tinha tanta tecnologia, que não se tinha tanto maquinário, então tanta dificuldade para se estabelecer essa história. E eu digo aqui, e a partir daí, quantos batizados, quantos casamentos, quantos momentos de família, quantas missas aconteceram ali, quantas festividades de aniversário do próprio município aconteceram ali na frente. Nós estávamos agora acostumados a fazer os festivais na nossa Praça da Bandeira, sempre com a igreja, o campanário de fundo, protegendo, dando fé, dando esse momento. Então, por isso tudo, né? Essa história e essa arquitetura tão difícil agora de se reconstruir, mas a ideia é a gente reconstruir sim nos parâmetros originais dela, mas como tu bem comentou, uma arquitetura que implica também detalhes da Itália, da França. Os nossos vitrais, para ter uma ideia, vieram todos da França, né? Os vitrais que foram ali, muitos deles destruídos pelo fogo. Então é uma dificuldade agora muito grande para a gente restabelecer ela, mas a luta para chegar nesse objetivo, nesse desejo da comunidade, o Flores da Cunha já é notabilizada por enfrentar grandes desafios e sempre superar e sair mais forte. E não foi diferente nesse momento, porque já se começou exatamente no dia posterior, já se começou os trabalhos para a gente conseguir reconstruir e com a ajuda de todos, que a gente tem certeza que uma igreja histórica dessa não pode ser construída por uma pessoa, com o auxílio de uma pessoa, e sim tem que ter a mão da nossa comunidade, também dos nossos municípios vizinhos, de todo o nosso Rio Grande do Sul. Eu certamente tenho a certeza que tem a vontade de fazer parte de uma nova história que se começa a partir de agora. O teto da igreja, prefeito, desabou durante o incêndio. Após o telhado ceder, os bancos foram consumidos pelas chamas. As telhas foram retiradas. Poucos objetos foram salvos, hein, prefeito? Exatamente, quase que dá para se dizer que a estrutura mesmo das paredes foi o que restou. Alguns objetos, nós tivemos a imagem que circulou o mundo aí do nosso símbolo do Cristo morto sendo retirado de uma forma intacta, quase como um milagre, né? Da imagem dele sendo retirada. Então, demonstra que só mesmo algo inexplicável, né, causa esse tipo de efeito, mas no demais, bancos, o teto desabou totalmente, muitos símbolos ali religiosos também totalmente danificados. O que restou mesmo, assim, de uma forma intacta, foi esse símbolo do Cristo morto e as paredes que agora a gente está tendo até nas primeiras vistorias de engenheiros que aconteceu ontem, né? Que foi o primeiro momento com equipe técnica mesmo, com conhecimento para avaliar ainda de forma superficial, mas no primeiro olhar deles veio a esperança de que as paredes a gente vai conseguir manter e já é um bom caminho, toda uma estrutura preservada com algum reforço para que a gente possa depois reconstruir ela. As paredes não foram comprometidas. Claro que numa primeira avaliação ainda superficial, né? Sim. Mas daquele olhar de engenheiros e olhar na parte, principalmente na parte de baixo, que foi o primeiro momento que eles conseguiram ter acesso. Agora, através de imagens de drones, vai se verificar toda a parte de cima também, nessas imagens que eles coletaram durante a visita, e eles conseguem dar uma posição oficial ainda depois de uma boa análise. Mas, por óbvio, a gente estando lá, a gente pergunta, né? Nesse primeiro olhar de vocês, o que vocês nos dizem? No primeiro olhar, eles dizem quase que com certeza que as paredes vão conseguir ser aproveitadas, então já é uma boa notícia para a nossa comunidade e para todo o nosso estado do Brás.